Mais uma vez, bom dia e uma excelente quarta-feira para todos nós. Vou falar sobre inventário, direito das sucessões. Ele se localiza no Código Civil, iniciando no artigo 1784 e terminando no artigo 2027. São muitos artigos destinados a isso. É um tema bastante polêmico, tanto fora do judiciário quanto no judiciário, e é um tema que nós, advogados, especialistas nesse assunto, temos que estudar muito, nos dedicar muito a essa matéria, acompanhar as decisões, a evolução do direito sucessório, para a gente conseguir trazer uma informação de qualidade para você e atualizada. Eu tenho recebido uma série de perguntas, uma série de consultas, questionamentos, e realmente isso é dúvida, Barbosa, para muitos colegas também que às vezes me consultam sobre o assunto. Teve um caso específico que eu vou falar dele aqui. Eu não vou citar nome por questões óbvias, né, por questões éticas também. Houve um falecimento. Essa pessoa, o falecido, não tinha filhos, mas tinha um contrato de união estável, tá? Ele vivia em união estável com uma moça, com uma mulher. Ele faleceu, né? E essa herança fica para quem? Já que ele não tinha filhos, nem com ela, nem com outras pessoas. Nesse caso, a herança fica para ela em concorrência com os pais. Como ele não teve descendentes, os ascendentes também são chamados à sucessão. Então, como ele tem ainda, existe o pai e a mãe dele que são vivos ainda, eles concorrem na sucessão na mesma proporção que a cônjuge sobrevivente, o que no direito a gente chama de superstite, tá? Então, a viúva ou a companheira sobrevivente, ela herda o que lhe for de bens particulares do falecido em concorrência com os ascendentes, o pai e a mãe, aqueles que forem vivos. Tá? No caso, os dois são vivos. E herdam por cabeça, ou seja, dividem por 3, 1/3 para cada um. Tá? A gente pensa normalmente, não deixou herdeiro, né? O herdeiro não é só o filho, né? Existe toda o Código Civil, ao ter sido elaborado, ele pensou em todas as hipóteses que ocorrem, inclusive a pessoa não ter filho. Quem mais herdaria? Os pais, em determinados casos, e também os irmãos podem ser chamados à sucessão, tá? Ele, no caso, também não tinha irmãos, tá? Então, nesse caso específico, não havendo filhos, fica para a companheira que sobreviveu ou a viúva e para os pais. Assim, muita gente, né, principalmente a gente ouve da viúva ou da companheira que é injusto, né, mas não é, né? Os pais também precisam de amparo. A gente não sabe as condições de vida que os pais... Às vezes o filho tem um sucesso maravilhoso, consegue acumular um patrimônio razoável, ou não também, mas os pais precisam dos filhos. E a perda dos pais, né, é irreparável. Né? Nem existe nome para isso. Né? Então, os pais herdam sim. Normalmente, como acontece a sucessão? A pessoa veio a óbito, é aberta a sucessão no instante seguinte. Tá? O inventário que é feito judicialmente ou extrajudicialmente é um mero procedimento extrajudicial ou judicial para a transferência dessa massa patrimonial, do espólio do decujus, do falecido, do finado. Onde após a escritura pública de inventário ou a sentença judicial da partilha, cada um receba o seu quinhão. Tá? Antes disso, tudo é havido em condomínio, é uma universalidade de bens
aqui é de todo mundo ao mesmo tempo. Não existe, um tem um terço, não. Enquanto não finalizar a partilha, todo mundo tem tudo. A pessoa, ela tem direito a um determinado quinhão, que é a participação é a parte que ela tem na herança, chamada de quinhão. Mas enquanto a partilha não é feita, seja de forma extrajudicial ou por sentença judicial, tudo pertence a todos. É uma massa patrimonial integral que pertence a todos, nos direitos e nas obrigações também. Pô, Abrão, o Brasil dificulta muitas coisas com relação a impostos, né? Então, quando se faz um inventário, as pessoas às vezes não se dão conta de que vão ter que pagar taxas e impostos sobre esse inventário, né? Baseado no valor que tiver o bem, não é isso? E aí tem gente que acaba não fazendo inventário. O que é que pode dar lá na frente? Digamos que essas pessoas são herdeiras, não fizeram inventário, entraram em comum acordo, continuaram usando o bem, depois elas vêm a falecer também, né? Como é que fica isso lá na frente? Isso é muito comum acontecer, tá? A pessoa falece, deixa a massa patrimonial, deixa bens, e os herdeiros, né, não ligam para fazer o inventário. Não, é uma casa só, não vamos fazer o inventário, não precisa. Eu sou herdeiro único, não precisa. Não, precisa sim, tá? O inventário é um procedimento obrigatório. É isso que eu ia perguntar, é obrigatório? É obrigatório sim, tá? É obrigatório. Primeiro motivo, para que haja a regularização da transferência daquele patrimônio, seja financeiro, seja em bens ou direitos. Aí vamos falar de dinheiro, né, gente? Conta em banco, saldo que tinha, aplicação financeira, e também para regularização registral dos imóveis, que ficam ainda no nome do decújus, do falecido. Então é necessário, sim, que essa cadeia registral, no caso dos bens imóveis, seja completada. Porque quando ele for vender, vou vender esse imóvel, ele vai ter que fazer um inventário para que ele receba a propriedade, para passar no nome dele. Para passar no nome dele, para que depois disso ele venda. E tem existe um prazo legal, tá, para abertura do inventário, 60 dias. Caso ultrapasse isso, já começa a contar a multa. A multa varia um pouco de estado para estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, é de 10% sobre o valor do tributo a ser pago, que é o ITCMD. Imposto causa mortes, é aquele imposto de transferência quando existe ou o óbito de alguma pessoa, quando o bem é transferido pelo óbito de uma pessoa, ou no caso das doações. É o mesmo imposto, ele só tem algumas nuancezinhas diferentes, mas é o mesmo imposto, leva o mesmo nome. Então tem que recolher o imposto, tem que registrar. Pode ser feito extrajudicialmente, gente. Não precisa ser na justiça. Aquele inventário gigantesco, né, que leva 100 anos para fazer. Ele pode ser feito no cartório, com auxílio. É necessário que você tenha a assistência de um advogado. Se houver mais de um herdeiro, é necessário que todos estejam de acordo com a partilha. E não pode haver incapaz. Quem é o incapaz? Aquele que é interditado, né, incapaz juridicamente, ou o menor. No caso do menor, porque além dele ser incapaz, o Ministério Público tem que intervir no processo para que para que os direitos do menor sejam preservados, né, tutelados pelo Ministério Público, pela Justiça, através da manifestação do Ministério Público. Então, é obrigatório fazer, mas teve acordo, pode ser feito extrajudicialmente no cartório. Uma coisa que me chama muito a atenção, e eu vou falar aqui para você também, o custo do inventário. No Brasil, é altíssimo. Por que é alto? Que é tão caro? Então, começa pelo... Por isso que as pessoas não fazem inventário, corre. Mas é obrigatório, tem que fazer. É lei, né? Tem que fazer, não tem jeito. O Brasil tem que tirar dinheiro de todo mundo de qualquer jeito, né? Não tem jeito, não tem para onde correr, né? Assim, o trabalho do advogado, que é um trabalho extenso, cansativo,
não é um trabalho barato. Se você for fazer extrajudicialmente, existem alguns municípios, como no caso do Rio de Janeiro, se você pega 4 herdeiros, você tem que tirar todas as certidões dos 4, então ali a gente já fala mais ou menos em 4, 5 mil reais, ou 6, ou até mais, só em certidões. Só em certidões. E aí depois você tem que pagar a escritura do inventário, que também não é barato, tem uma parte fixa e uma parte que varia de acordo em função com o valor, né? dos bens transmitidos. E depois disso tudo, você ainda tem que pagar para registrar os imóveis, que é um valor próximo ao da escritura. Ou seja, é caro, é um procedimento caro. Ô, Abraham, agora veja bem. Desculpa aí, Toné, só para acrescentar aqui. E se tiver dinheiro em conta e tiver que transferir esse dinheiro, tem que pagar o imposto de renda, não é isso? Não, no caso eu ia chegar lá. Além de pagar isso tudo, tem que pagar o ITCMD, tá? Que é para você, sem pagar o ITCMD, não tem inventário. O que é ITCMD? É o imposto de transmissão causa-morte. Transmissão. O imposto de transmissão causa-morte. Então vamos lá, recapitulando, né? Você paga ali as taxas de certidão, né? Isso. Quase 5, 6 mil reais, dependendo, né? Dependendo, pode chegar do número de até pessoas, mais. Né? Aí você tem a taxa da prefeitura sobre o valor do imóvel, mais uma taxa fixa, né? Não. Da escritura. Isso aí é o cartório que cobra. No caso do extrajudicial. O cartório cobra a escritura, você tem que pagar as certidões, a certidão, a escritura, o imposto, o registro e o advogado. Tudo isso no cartório. No cartório. Certo. No cartório. E os custos do cartório, né? Então, mas na hora que você vai transferir o bem para seu nome, que até aí é só o inventário, né? Só o inventário. Aí depois você vai transferir o bem para o nome da pessoa. Paga o registro. Aí paga o registro. Isso. E vai pagar ITBI também, né? Isso já pagou o ITCMD. Já não pagou. tem incidência de ITBI. É só o ITCMD. Certo. Tá? Não há incidência de outro tributo. Pode haver, mas aí não é assunto para agora, incidência de imposto de renda. Por isso que é bom fazer o seu inventário com um advogado que, além de saber do direito das sucessões, saiba de direito tributário. Porque às vezes é uma armadilha o direito tributário é uma matéria muito específica no Brasil e poucos são os advogados que realmente atuam. Eu sou um dos que atua no direito tributário, eu sei as armadilhas que existem ali, que o Estado fiscal deixa você cair para depois cobrar. Arrecadar. Exatamente, cobrar ali o quinto do rei. Então vem cá, a pessoa gastou tudo isso, conseguiu legalizar o inventário. Aí ela precisa passar o bem para o nome dela, ela tem que declarar o imposto de renda sobre o valor do bem, é isso? E pagar esse imposto? A atualização de bens imóveis, ela é permitida em 2 momentos, tá? O primeiro, quando você faz as benfeitorias no imóvel. Você vai fazendo as benfeitorias e aí você vai aumentando o valor do bem ano a ano na sua declaração anual de ajuste, a famosa declaração de imposto de renda. E quando você recebe um bem por herança, você também pode atualizar esse valor. Às vezes vale a pena, às vezes não. Você pode atualizar, você não é obrigado a atualizar. E aí existe outra armadilha. Eu já vi só para separar aqui, pessoal, imposto de renda, Receita Federal. Receita Federal, um tributo, um imposto devido à União. Tá? ITCMD, é um imposto o imposto do inventário, transmissão causa-mortes. É um imposto devido ao Estado, a Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Pará, ao Estado, exatamente. Devido aos estados e ao Distrito Federal, ok? Até aqui separamos isso. Quando você atualiza o valor para o seu imposto de renda, eu já vi alguns estados que na hora de tributar no ITCMD tinha um valor mais baixo. Eu quero a diferença do imposto, porque eu considerei teu imóvel 200 mil e você atualizou para 1 milhão. Você me deve aqui 6% dessa diferença. E vai, cobre e executa o cara. Quando você atualiza, você pega o imóvel, você declara ele na sua venda lá, na sua compra, por
Na sua compra, não. Quando você recebe ele por herança, por 200 mil, e você atualiza esse valor, você não atualiza esse valor na sua declaração de imposto de renda, você não atualizou, ele foi para lá pelo 200 mil. E você vendeu por R$1 milhão, o seu ganho de capital é de 800 mil. Aí você tem que pagar. Aí você tem que pagar um imposto calculado sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de venda. É 6%? É? Vai de 15 a 27 mil%. Ah, 15 a 27. Então é importante, até nas sucessões, seja um imóvel, sejam 1.000 imóveis, você fazer esse planejamento tributário. Teve uma ocasião que eu consegui, através desse planejamento, desse estudo, economizar para uma família, eram 3 herdeiros, só em um dos imóveis, acho que foi 560 mil reais, né, fazendo esses cálculos do que valeria mais atualizar antes, atualizar depois, vai vender, não vai vender quando. Então, feito isso, a gente decidiu, com a decisão deles que foi de venda, não, então vamos atualizar o valor. Tá? Então, é importante não só o advogado ser bom inventário, ele tem que saber sobre tributos, porque o direito sucessório e a transmissão de bens, dos bens do inventário, tem efeitos tributários que muita gente não conhece e pode ser uma armadilha gigantesca. Então vamos lá, a pessoa para transmitir um bem de um pai, uma mãe, né? Ele é herdeiro, ele vai transmitir para o nome dele esse bem, bem material, seja uma casa, um carro, né? Sim. Ele tem que se preparar financeiramente para pagar todas essas taxas e os devidos impostos. É isso? Não tem como não pagar, né? Não tem como não pagar. E existe para as pessoas que, por exemplo, receber um carro, tá? Vamos falar de valor, um carro e um apartamento de pequeno valor. Vamos botar, hipoteticamente, um apartamento de 100 mil reais, né? Porque é uma coisa de pobre, né? Isso. Então, uma coisa de valor mais baixo que, assim, Porque tem gente que pensa assim, eu sou pobre, não tem que fazer inventário, não tem que fazer nada. Não, né? tem que fazer, é para todo mundo, a lei é para todos. Você que tem um imóvel de menor valor, que recebeu como herança um imóvel de menor valor, pode ser que, a depender do estado em que você está, você seja isento do pagamento do tributo. Quase todos os estados têm uma faixa de isenção. Mas aí é aquele que tem atestado de pobreza, uma série de coisas, não. O imóvel está naquela faixa de valor, a lei diz que até X tem um não limite, há incidência, é isenção mesmo, tá? É uma isenção dada pela lei porque estadual. o deputado que faz a lei, ele imagina, né, que tem pessoas que não vai ter condição de contratar um advogado, de fazer o processo. Mas né? ainda assim precisa do advogado. Não? Ainda assim precisa do advogado, é exatamente da escritura isso que pública ou do acesso a... Mas aí esse cara que está isento nessa faixa de pobreza, ele vai ter acesso aí a uma... A Defensoria Pública. Normalmente, a Defensoria Pública não atende quando há bens a serem inventariados. Normalmente não. E a pessoa pode conseguir, até através de advogado particular contratado por ela, os benefícios da gratuidade de justiça. E os benefícios da gratuidade de justiça não são exclusivamente para processos judiciais. Pode ser também para emolumentos cartorários, ou seja, o procedimento do inventário extrajudicial, ele pode ser feito até com os benefícios da gratuidade de justiça. Ela pode não pagar nada, tá? Pode ser sim. Aí sim, a gente precisa comprovar a situação, a condição de hipossuficiente, que também conhecida como miserabilidade jurídica ou uma pobreza, né? Mas uma pessoa não precisa ser necessariamente pobre, não. Tá? É pobre juridicamente. Quem é o pobre juridicamente? Tem a pessoa mais humilde mesmo, aquela que não tem recursos financeiros, que ganha pouco, vamos dizer assim, e tem aquela que até ganha bem, mas que as despesas que ela tem para que ela tenha a vida dela... vamos falar uma pessoa que ganha 50 mil reais, um excelentíssimo salário. É o salário de um rico. Exatamente, vamos falar de um rico. E eu vou te mostrar que um rico pode ser considerado pobre juridicamente. Só que ele tem que... ele tem mais despesa do que essa receita. Aí depende das despesas. Ele tem que
ele é um paciente renal, por exemplo. Ele tem que fazer hemodiálise. E aí gasta muito. Aí ele gasta. Ele não tem plano de saúde, ele tem que gastar do dinheiro dele. Ele tem que comprar medicamentos de valor elevado. Ele tem que comprar remédios de valor elevado. Então, apesar dele ganhar 50 mil, talvez o gasto dele seja 100 mil por mês. E aí ele não tem condição. Aí ele não pode pagar. Esse também é considerado pobre, juridicamente. Aproveitando essa deixa aí, eu queria perguntar o seguinte. Aqui na Bahia, você sabe qual é a faixa de valor do imóvel que está isento dessa cobrança ou dessa obrigatoriedade? Eu posso consultar aqui para você e já te digo. Certo. Normalmente, como é que os estados colocam esse sarrafo, essa régua? Como é que eles determinam isso? O imóvel no valor do Minha Casa Minha Vida. Ah, tá. Normalmente é esse. Normalmente isso eu posso verificar o valor exato. Porque o valor não é um valor monetário. Ele é um valor no Rio de Janeiro é o FIR. O FIR, né? O FIRG, uma coisa assim, que é a unidade fiscal referencial do Rio de Janeiro. Certo. E aquele valor todo ano é atualizado. Então não é um valor fixo. Mas assim, no Rio hoje eu acho que é 190 e poucos, 200 mil reais. Não paga o ITCMD sobre o imóvel. Tá? Mas paga as outras taxas. Dinheiro na conta, paga sim, carro paga sim. Tá? Então ele não paga esse imposto de transferência, Isso. mas paga todas as outras taxas. Paga as outras, exatamente. Assim, tem um testamento, né? Opa, testamento. Tem um testamento. Aí deixa para Barbosa, deixa para você e tal. Só que o imóvel deixado para Barbosa é abaixo, o valor é menor. Então, pode fazer então um inventário separado? Cada herdeiro pode fazer o seu ou não? Não. O inventário é um procedimento. Sim, mas se entrarem num acordo, os herdeiros não podem entrar num acordo também? Então, você falou de testamento. Porque, sim, o testamento, mas na hora do inventário, os custos são altos. Aí vamos dizer que tem 5 herdeiros. Bom, vamos dividir. Aí o cara, eu não vou pagar isso. Eu tenho que pagar menos porque meu imóvel é mais barato. Meu imóvel é pequeno. E é isso mesmo, tá? Tá entendendo? Aí como é que fica? Tem que ser um acordo entre os herdeiros, porque o custo total é todo coletivo, é com todo mundo. Não é individual, não pode ser, né? Tem que ser coletivo. O custo tributário... Mas se meu imóvel é menor, como é que eu vou pagar o mesmo que o outro que ganhou maior? Então, o custo tributário isso que eu quero saber, como é que faz. Proporcional. Porque quem vai ser responsável por pagar o imposto do Barbosa, do imóvel que ele recebeu, é ele. Não sou eu. Sim. É ele. Ele que vai pagar se o imóvel dele vai... Então vem separadamente, peraí, me ajuda aí. Vem separadamente, imóvel X é X valor, imóvel Y é assim, vem tudo separadamente? Vamos botar valor, vamos dizer que o meu imóvel custe 500 mil. Sim. O dele custa 100 mil, é mais barato. Sim, certo? então. Ele vai pagar o tributo referente ao imóvel dele. E ele vai pagar acima de 500. Porque a responsabilidade tributária é o contribuinte. Mas a briga entre os herdeiros aí é fatal. Não, sim, mas aí você falou mas a briga não está aí. Você deixou testamento. O testamento ou o cara aceita ou não aceita. Mas não tem... Não tem isso. Mas a briga, Toné, não está aí. Nem quem vai pagar mais ou quem vai pagar menos. A briga tá porque ele recebeu 500 e eu recebi 100. Se é justo. E também o inventariante também que recebe a responsabilidade maior, é a escolha desse inventariante, a briga começa daí. É uma decisão importante, sim. É o inventariante. É o inventariante. A nomeação do inventariante é um dos primeiros... Aí que está o X da questão. É um dos primeiros atos e é um ato de extrema importância. Mas aí tem um detalhe que ela falou, é um testamento. Quando você tem testamento é assim, deixou testamento, esse testamento tem que ser levado à justiça para o reconhecimento. Exatamente, é um processo de abertura e cumprimento do testamento. Viu que cumpriu todos os requisitos, que está tudo conforme a lei determina, que não houve fraude assim, juridicamente, tá, pessoal? A legítima é o quê? 50% da massa patrimonial que a pessoa... O cara tem 100%. Aqui eu estou matando o homem, tá, Toné? Como você sempre faz. O cara tem lá
R$ 1 milhão em bens, móveis e imóveis, carro, tudo, R$ 1 milhão. R$ 500 mil, ele pode fazer o que quiser. Vou doar para a igreja, vou doar para o meu bisneto. Que essa é a parte que cabe a ele, né? Não, o dele é 100%, ele tem tudo, ele está vivo. Mas ele sabe que em morrendo ele tem que deixar alguma coisa para o cônjuge, né? Que então, é 50%, né? Então, ele pode, a pessoa, o patrimônio particular dela, particular. ele pode determinar que 50% desse patrimônio vá para a destinação que ele quiser. Ah, vou doar para o Rotary. Eu sou rotariano também, e se eu tiver condições eu vou deixar uma doação para o Rotary. Vou doar para o Rotary 50% do que eu posso doar, da minha parte disponível. E os outros 50% tem que ser mantido para os herdeiros necessários, para aqueles que a lei determina que são seus herdeiros. E é ali que começa a discussão. O testamento vai para o inventário. Primeira coisa, abrir um processo de inventário, né? Do inventário e a escolha do inventariante, aí é que está o problema. Ainda não chegou o inventariante, a gente está na abertura e cumprimento do testamento, porque ninguém sabe o que está ali. Só vai saber depois. Aí o juiz cumpre todos os requisitos. Então, aí as pessoas podem até escolher em continuar ali ou fazer extrajudicialmente o inventário. Ah, é? Pode. Mesmo tendo se iniciado na justiça, no caso de que quando é deixado o testamento é necessário que isso seja feito na justiça, é obrigatório, está na lei, ele pode, depois do processo de abertura e cumprimento do testamento, esse processo, isso mediante acordo entre as partes, o juiz homologar esse acordo e para que as pessoas possam recorrer ao procedimento extrajudicial, que costuma ser mais rápido. Ok, agora... Respondi sua pergunta? Respondeu. Agora só um detalhe, o testamento, ele tem que estar reconhecido em cartório, com firma, tudo direitinho. Tem que ser feito pelo tabelião. Tabelião, né? Não pode o cara escrever um testamento e guardar num cofre. Existem algumas possibilidades que pode sim. Tá? Não tem validade se fizer assim, né, Barba? Tem, mas vai ser discutido, tem validade, né? Mas a discussão... A discussão vai ser grande. O testamento feito pelo tabelião já dá discussão. Imagina esse que o cara fez e deixou ele na Deixou no cofre lá. Esse aí... Aí nem vai dizer que foi falso, que ele foi, né? Exatamente. O testamento é uma forma de planejamento sucessório. É uma das ferramentas que a gente usa, o testamento. Muitas vezes a gente usa como uma ferramenta, mas não deve ser usado como única ferramenta. Ela é uma das ferramentas e a gente tem diversas ferramentas, como estruturar por pessoa jurídica para colocar bens imóveis, veículos, dinheiro, né? Aplicações financeiras em pessoas jurídicas, em empresas, o que chamam de holding, tá? É o nome mais gourmet, mas a gente pode usar essas estruturas societárias para transmissão, o que torna o procedimento do inventário, toda essa transmissão de bens e os direitos a eles inerentes muito mais fácil, muito mais tranquilo e com quase nenhuma discussão. Ok, olha, eu vou registrar aqui algumas pessoas que já estão online aqui com a gente. Lande Bahia, mandando um abraço, parabenizando aí pelo excelente programa. Doutora Beatriz Bittencourt, excelentes esclarecimentos. Obrigado, doutor, um abraço. Anderson Almeida está dizendo aqui, show. Alan Bastos Machado, bom dia, um excelente programa para todos. Obrigado, Alan, obrigado pela audiência. E aos outros que estão online aqui assistindo, né? Não colocaram nenhuma mensagem aqui, por isso eu não mandei o alô para todos, viu? Bom, a gente está falando aqui de herança, né, sucessão. Isso. E o Abro acabou de esclarecer aqui sobre testamento, né? E é uma coisa muito comum, a gente vê muito isso em filmes, novelas, né? Pessoa que tem muitos bens, faz ali um testamento, chama o tabelião. E se zerar, se não deixar nada? Deixou ter um patrimônio grande, só que
Não tem nada, não deixou testamento, não deixou nada. E aí, fica como? Não, aí Na eles forma vão da brigar. lei. Na forma da lei. Vão dividir Qual é a forma da lei? igualitariamente. Não, dividir, né? Ver quem são os herdeiros que tem e fazer a divisão. Igualitariamente. E aí a né? porrada começa. Abaixa que é tiro, porque aí tem Cara, é problema. impressionante, Aí né? tem problema. 98% dos inventários São litigiosos, né? não chegam a ser litigiosos todos. É porque as pessoas também querem resolver logo a vida delas. Quando a gente fala de pessoas que têm condição financeira muito boa, elas às vezes brigam e brigam por anos. E muitos anos, que não precisam daquilo que tá ali. Ou aqueles bens deixados geram frutos, aluguéis, né? São empresas muitas vezes estão ali, tá todo mundo ganhando. Então as pessoas brigam muito, porque, eu fiquei com uma casa que não concordo com essa divisão porque a casa que eu estou recebendo vale 10 milhões e não 8, não 12 como vocês estão dizendo aí. E aí são brigas às vezes muito pequenas comparado ao patrimônio deixado. Existem inventários bem gordinhos mesmo, né? Na casa dos bilhões de reais. E quando a gente fala briga, a gente está falando briga judicial, briga né? judicial, mas às vezes Sim, mas leva pra porrada Às também. vezes até da morte, Mas quando está na justiça, o imóvel fica intocável. Ninguém pode fazer nada nesse imóvel, não é isso? Não, pode sim. Quem pode fazer? Todos podem. É um bem em condomínio. Pertence a todos. Mas eles estão lá brigando, aí tem um que toma a iniciativa e vai, limpa o imóvel, Bloqueia. quinta, vai alugar, ele pode fazer isso? Pode, e o proveito disso tudo é para todos. Vai para todos. Né? Todos. Os frutos pertencem a todos. Tá? Vou dar outro exemplo aqui. A pessoa morreu, deixou um apartamento. São 5 irmãos. Um irmão foi morar lá. Ele deve aluguel a 4 irmãos. Né? Você concorda que todos os 5 poderiam morar lá? Uhum. Um foi. Ele deve pagar aluguel a todos os outros 4. Exatamente. Porque o bem pertence a todos. Uhum. E só para completar a sua pergunta, Barbosa, para complementar a resposta da sua pergunta, a pessoa faleceu e deixou 20 lojas. 20 imóveis comerciais para alugar. Esses imóveis vão ficar fechados? Não. O mais inteligente seria todos entrarem, pelo menos enquanto não entra um acordo sobre a partilha. Pessoal, temos 20 lojas, todos precisamos de dinheiro. E loja custa IPTU, custa condomínio, custa um mínimo da energia, o mínimo da água e demais encargos que possa vir a ter. Vamos alugar. E o fruto dessa alocação... Aí vamos dividir. Vamos dividir ou vamos usar para custear o inventário. Isso é uma decisão inteligente. Com certeza. Ainda que venham a discutir que uma loja vale mais, outra vale menos, eles estão já dando uma destinação... Já estão usufruindo do bem. Já estão usufruindo do bem. Porque existe um princípio, que é o princípio da Saizine, que se aplica ao direito patrimonial, ao direito sucessório, que é o seguinte: o imóvel nunca fica sem dono. Presta atenção. Você recebeu um imóvel de herança. No momento seguinte ao do óbito, e eu estou falando do milésimo de segundo, o cara morreu agora, no instante seguinte, você já detém direitos sobre ele. Tá? Então, a partir dali, todos os direitos que o falecido tinha, você passa a ter. Então, cuide bem dele, não abandone. Se você tem outros irmãos que também têm o mesmo direito que você, cuide bem dele. Vai ser para o bom proveito de todos vocês. Não pense só em trabalhar. Vou trabalhar para dar moleza para eles. Não, você pode cobrar pelo seu trabalho. O inventariante ganha. Ele pode ganhar como administrador do imóvel, pode ter algum acordo com isso. O que não pode é ficar o imóvel parado sem fechado, né? E acabando. Por isso, qual é a vantagem que o inventariante leva? É um percentual do inventário. Tem pode direito? levar. Pode tá? levar. Pode levar. Mas é lei? É lei? Na lei diz que ele pode sim receber um percentual. Pode. Aí depende, né? De acordo. Por isso que tem famílias. Porque ele que vai correr atrás, que vai nas audiências para resolver tudo, né? Normalmente sim. Ele que impulsiona. E tem a responsabilidade, né? Ele que impulsiona. Abra, é responsável. E é um cargo
é um encargo, além de ser um cargo, né, vamos dizer assim, é um encargo enorme, de muita responsabilidade, porque ele tem que E prestar a responsabilidade conta de você tudo. perde horas de trabalho, você tem o seu tempo para resolver. Sim. Exatamente. Agora, pelo que eu tô olhando pra você, Tonete, tu vai vir com aquela pergunta É que eu terrível. vou ficar sem Essa é. resposta. Essa é. Vai, eu tô até contra os homens de vez. Não tem O jeito. pessoal corta comerciais. Um casal. Então, entraram em processo de divórcio. Ei, diabo. O pai dele, olha lá, vai lá. O pai dele morre nesse ínterim. Aí deixa os bens para ele. Ela vai ter direito a alguma coisa, porque o processo do divórcio não está concretizado. E aí? Vai depender. Sim, aí, tá vendo? Vai depender. Mas não depende do que você está pensando, depende de outra coisa. Se o regime de casamento, É de comunhão de bens. como é universal, De bens, é. então, eles já estão no processo do divórcio. Mas não está concretizado ainda. Não Sim. importa. Já Então, estão em divórcio, já não querem mais estar vinculados E um estão ao outro. separados já. Já estão separados. Ela não vai receber. Não? Não. Mas não está concretizado o divórcio. Como ela. Ele já- Queria estar concretizado para ela não ter direito. Eles já exprimiram, expressaram, manifestaram a vontade para o judiciário e para a sociedade de que não querem mais ter um Ele filho vai herdar comum. sozinho, então. Ela não Vai tem direito a herdar nada. Sozinho, vai herdar sozinho. E os filhos dele? Não, é depois que ele morrer. O homem tá vivo, não mata o cara agora não, pô. Já matou um. Já matou um. Aí, Viu? É mais aí, simples aí, do que você aí imaginava. realmente ela perdeu aí. Viu? E aqui é importante, ó, pessoal, casamento com comunhão parcial de bens, a viúva ou a companheira sobrevivente, ela é meeira, ou seja, tudo aquilo que o casal construiu através do trabalho comum, não importa se foi um pagou mais e o outro menos, isso não faz diferença. É dividido ao meio, ou seja, ela é meeira, eles são meeiros. Os bens particulares, que são aqueles que o finado tinha antes do casamento ou que foram havidos por herança ou doação, não se comunicam. Aí, quer dizer, ela não entra na meação, ela é herdeira disso. Tá? Então ela recebe a metade do que eles construíram e ela herda o restante com os demais herdeiros. E aí tem as regrinhas, que normalmente é por cabeça. A mãe, vamos lá, ele tinha... O casal construiu um patrimônio, eu vou arredondar os números aqui para você entender bem. Exatamente. O casal construiu um patrimônio de R$1 milhão. A pessoa que morreu tinha um patrimônio particular dela de outro R$1 milhão. O cônjuge, que é a pessoa com quem ela é casada, né? O viúvo ou a viúva, o companheiro ou a companheira vai receber 500 mil da meiação. Ok? Do patrimônio particular, ela recebe ou ele recebe por cabeça. Tem 4 herdeiros, ela vai receber 1/4 daquela herança, 25%. Então ela recebe 500 mil da meiação e 250 mil da herança. Ok. Olha, o Land Bahia, ele coloca aqui, a família Tocaia, né? Deve ser japonês, né? Todos juntos assistindo e entendendo sobre inventário. É Tocaia mesmo, com Y, né? Deve ser japonês. Beijo a todos vocês aí da Tocaia. Tocaia é um lugar maravilhoso. É Um lugar maravilhoso. o que é Tocaia? Eu pensei que era a família... Não, Tocaia, ele acabou de me dizer. Tocaia é uma pousada. É uma pousada. Uma aí, pousada. Maravilhoso que abriu Você, lá Barbosinha, você não está entendendo ainda. Eu não sabia. Eu sabia então, assim que eu já falei pra você. Tocaia com K e Y. E K com K e Y. Vai lá experimentar. Fica de Tocaia aí, viu, Barbosinha?
Barbosinha. Fica onde a pousada? Fica ali na... Perto do Acuípe, né, que você falou? Perto do Acuípe, logo depois de Águas de Olivença, no Acuípe, Do lado do mar? do lado do mar, claro, pé na areia, tem um riozinho de água ferruginosa, bem maneiro também. Bacana. Comida maravilhosa. Olha o mechan aí, Barbosinha. Olha o mechan, Barbosinha. Antigamente o pessoal que inaugurava assim um hotel, uma pousada, mandava umas cortesias para a imprensa, né? Ai, Barbosinha também foi fazer o mechan. Não está 100% inaugurado, mas vai ter. Ó, rapaz. um beijo a todos vocês que estão assistindo a gente aí do Tocaia. Presta atenção que vem mais dica boa. Ô, Abraham, voltando aí. No meio desse inventário, voltando no inventário, o inventariante não está em desacordo com todo mundo lá, os herdeiros. Pode cancelar ele e nomear outro, indicar outro? Pode ser destituído e o juiz pode nomear uma outra pessoa. Ah, é o juiz que decide? Ele nomeia uma outra pessoa que não tem relação com nenhuma, que vai ser remunerado também. Sim, Uma pessoa que o juiz entender ser imparcial e que vai conduzir aquilo de forma... Mas não são os herdeiros que indicam outro, não? Se eles não têm acordo com nada, como é que eles vão indicar uma pessoa? Eles não vão conseguir indicar ninguém. Ah, eu não tô gostando desse, vou nomear outro irmão meu pra ser. Não, mas não pode ser assim. Mas aí é outra briga, né? É. É outra briga. Mas inventário sempre dá briga, não? Não, nem sempre, nem né? todo. Nem sempre. 1% não dá briga, fica tranquila. Hein? 1%, né? Quer dizer que então é o juiz que vai decidir o novo Ele inventariante. pode decidir. Ele pode nomear um inventariante, ele mesmo atribuir agora. Fulano de tal aqui, normalmente é contador, advogado ou administrador que ele nomeia. Ô, Abraham, para a gente finalizar, eu queria deixar mais uma pergunta, né? Por exemplo, em caso de atestado, né? Testamento, perdão, atestado não, falei errado, testamento. Em caso de testamento, a pessoa pode excluir alguém. Ah, eu não quero deixar para fulano. Aquela história do filho que como é que... Indigno. o pai deserda, né? Tem isso. Para deserdar tem que ser legalmente, né? Tem. Existe algumas pessoas que não podem herdar, tá? O que você está falando na declaração de algumas pessoas que são excluídas da sucessão. Do testamento, Isso. né? Existem formas de você privilegiar alguns herdeiros, tá? Mas você não pode prejudicar o outro, o direito básico do outro. Você não pode fazer isso. Você pode privilegiar alguém que precise mais. Você tem, sei lá, um filho que tem um perfil diferente, uma pessoa que não é tão ligada que tem menos ambição, vamos dizer assim, e um filho mais ambicioso que teve um grande sucesso na vida, né? O filho que teve sucesso, ele precisa muito menos do que o que não teve sucesso, né? Então, você pode entregar, através de testamento, mais bens a esse filho que não teve tanto sucesso. Mas isso tudo dentro da lei direitinho, para que não haja nenhuma nulidade, não seja considerado fraude. Repete sua pergunta. Se o pai, né, pode excluir alguém. Excluir não, tá? Deserdar, né? Não, existem algumas pessoas que elas são excluídas da sucessão. Existe um caso muito famoso, que foi de uma menina que até muito bonita, de classe média alta, uma menina rica, que matou os pais, né? Já faz muitos anos. No caso dela, como houve esse crime, um dos efeitos da condenação é a declaração de indignidade, ela foi excluída da sucessão. A Richthofen, você quer falar? Aquele caso famoso, né? Exatamente. Então ela é excluída da sucessão e ela não herda. Então o irmão, o Andréas, eu acho, deveria ser o único herdeiro. Ok. Tá? Então, nesses casos, sim. Mas não é só o crime de matar, não, tá, gente? Os pais não é só o crime de matar, não. Ofensa à honra e outros crimes também, e outras ações, outros atos podem levar
a ser excluído da sucessão essa pessoa. Ok, eu quero aproveitar a oportunidade aqui e agradecer a audiência, né? As pessoas que mandaram mensagem aqui, Silvana Tapioca, Lande Bahia, Alan Bastos, Anderson Almeida, a doutora Beatriz Bittencourt, todos esses aqui, os outros que não mandaram mensagem, muito obrigado aí pela audiência, né? E participação aí no quadro Entenda Direito. Obrigado, doutor Abraham, né? Mais uma vez aqui no nosso programa e na próxima semana com mais um tema aqui pra gente. Mais um tema, eu espero voltar ao direito previdenciário, né, benefícios previdenciários e benefícios assistenciais. Eu pretendo voltar com esse tema na semana que vem. Okay. Barbosa, foi um prazer enorme estar contigo prazer aqui depois desses meses todos. Assim, eu continuei, tá, gente? Ele fora. Ele estava um pouquinho afastado. A todos vocês, Anderson, Lande, a família Tocaia, Beatriz, meu querido amigo Alan. Esqueci de alguém? A Beatriz, né? Beatriz, muito obrigado pela sua audiência. Quarta que vem, 10 horas, aqui no Entenda Direito, TVI News, novamente. Um abraço, fica com Deus.